Observar os grandes meios de comunicação comercial dando espaço para as perspectivas contrárias às lutas do movimento negro é um reflexo direto da escassez de profissionais negros nesses veículos. Quem vê Maju Coutinho e Heraldo Pereira comandando jornais de repercussão nacional tem a impressão de que estamos dando grandes passos em direção a um jornalismo mais plural. Porém, isso é um verdadeiro engano. Nem Lula, quando era ex-presidente, pensou em levar mídias negras independentes para uma entrevista. O Alma Preta Jornalismo poderia estar tranquilamente entre os presentes, mas, assim como a imprensa brasileira, a esquerda também evita racializar suas pautas. Os jornalistas negros precisam disputar espaços em veículos voltados exclusivamente para pautas raciais e sendo eles compostos por equipes enxutas e acabam não suprindo a demanda de bons talentos, que aceitam escrever de graça enquanto continuam em subempregos, tendo de ler absurdos sobre questões raciais pelas mãos de articulistas brancos. Na faculdade de jornalismo que cursei, haviam 3 ou 4 negros numa sala de aula com 60 alunos. Antes do final do curso, colegas brancos já tinham espaço em estágios na TV ou nas redações de jornais. Os pretos contavam com a boa vontade da coordenação e podiam estagiar dentro da própria faculdade nos canais de comunicação institucional. Essa tendência nas oportunidades segue aqui fora. Por exemplo, durante a cobertura da Olimpíada no Japão, um repórter negro apontou que nem mesmo era deslocado para cobrir a conquista de atletas negros pela emissora detentora dos direitos de transmissão, a Globo, e só conseguiu algumas das pautas por sua teimosia de se arriscar, enquanto seus parceiros não negros conseguiam aparecer em mais de uma transmissão durante o dia. Após uma reportagem apontar a ausência de repórteres pretos numa competição em que atletas afro-brasileiros ganharam medalha, a escalação do profissional para matérias com mais visibilidade coincidentemente foi imediata. O exemplo só aponta para a luta que tem sido se tornar visível numa profissão que se esforça para parecer burguesa. Os jornalistas pretos só têm conseguido espaço onde a chefia também é negra, o que aponta para a necessidade de pessoas pretas chefiando editorias. Sem isso, vamos ter de continuar pegando migalhas do que deixam ou esperar a próxima coluna racista causar polêmica e sermos chamados para tapar os buracos. Se pudermos escrever e sermos lidos para além de nossa bolha, quem sabe possamos sanar a falta de letramento racial endêmico no país e abrir portas para os mais jovens negros que sonham em trabalhar com jornalismo, apurando, redigindo e sendo um antídoto contra editoriais equivocados envolvendo questões raciais. Afinal, imagine o trabalho que dá convencer minimamente alguém situado na nossa história de que não havia nenhum jornalista com consciência racial para barrar esse tipo de conteúdo que serve como ataque direto a mais de metade da população brasileira. Existe uma paixão dentro da comunidade negra em se ver representada na comunicação, mas não apenas para falar sobre as mazelas do racismo estrutural. Queremos falar de esporte, arte, cultura e entretenimento. Estamos por aí, implorando por oportunidades, enviando portfólio, muitas vezes construído com trabalho voluntário. E enquanto as coisas não mudam, limpamos a mesa com o nosso diploma. O artigo que você acabou de ouvir foi escrito pelo jornalista Aquiles Marchel Argolo e publicado em 29 de janeiro de 2022 no jornal Folha de São Paulo com o seguinte questionamento no título: Onde estão os jornalistas negros? Em 5 de maio de 2023, o estudo Raça, Gênero e Imprensa, quem escreve nos principais jornais do Brasil, produzido pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa GEMA, núcleo de pesquisas ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a URJ, revelou que apenas 9,5% dos jornalistas dos 3 maiores jornais do país, Estadão, Folha e O Globo, são negros.
O levantamento foi realizado com mais de 1.200 jornalistas, em uma amostra aleatória das edições impressas publicadas na primeira metade do ano de 2021. O resultado é que 84,4% das pessoas que assinam os textos são brancas. O segundo grupo mais numeroso no jornalismo brasileiro, segundo o estudo do GEMA, são os pardos, 6,1%, seguido dos pretos, 3,4%, amarelos 1,8% e indígenas 0,1%. Os resultados se tornaram ainda mais impactantes quando analisadas as equipes individuais de cada redação. O Estadão, por exemplo, é o jornal com resultados mais desiguais. Conta com uma redação composta por 88,7% de jornalistas brancos, 6,1% negros, sendo 4,9% pardos e 1,2% pretos, 0,7% amarelos e os restantes 4,5% não identificados. Já a Folha de São Paulo apresenta um pequeno aumento em termos de diversidade, com 84,1% de profissionais brancos, 10,6% negros, sendo 5,4% pardos e 5,2% pretos, 2,5% amarelos e 2,8% não identificados. Por fim, o jornal o Globo obteve o melhor resultado da pesquisa, mas ainda está longe de apresentar um cenário ideal em termos de inclusão e valorização da diversidade. Tem 79% da equipe branca, 12,2% negra, sendo 8,9% parda e 3,3% preta, 2,3% amarela e 0,3% indígena, com 6,2% não identificada. O grupo de estudos também realizou um levantamento sobre a desigualdade de gêneros nas redações dos 3 veículos e chegou a uma média de 60 profissionais homens. No Estadão, 35,7% da equipe é formada por mulheres e no Globo, 36,1%. Já na Folha de São Paulo, mulheres formam 38% das equipes. Quando se trata de interseccionalidade, ao analisar a inclusão de mulheres trans, nenhum dos 3 jornais conta com representação transgênero fixa em suas redações. No período pesquisado, apenas uma autora trans contribuiu com um artigo a convite da Folha de São Paulo. O etarismo também encontra espaço no jornalismo brasileiro. Segundo o estudo, profissionais acima de 50 anos são poucos, principalmente se forem negros. Na amostra entre pessoas brancas, 36% têm mais de 50 anos, enquanto entre as pessoas negras, esse percentual é de apenas 15%. Os resultados do estudo da GEMA apontaram que a mídia brasileira continua reproduzindo padrões de forte desigualdade racial em suas redações. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Break News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil. Meu nome é Christopher Leforte e vou ser o seu anfitrião neste podcast que tem o objetivo de repercutir os casos de discriminação racial que ocorrem nos bastidores da empresa que se auto-intitula a maior do mundo. Episódio 4: Danos morais. Natural de Santo André, interior de São Paulo, Renan de Souza se formou em jornalismo pela Universidade Metodista em 2011 e se especializou em relações internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado, além de ser mestre em Relações Internacionais e Política pela Golden Smith, Universidade de Londres, onde foi bolsista pelo programa Chevening, financiado pelo governo do Reino Unido. Ele foi selecionado por meio de um competitivo processo seletivo envolvendo 60 mil candidatos em todo o mundo. Em janeiro de 2010, Souza começou sua carreira no jornalismo televisivo no SBT, produzindo e editando notícias internacionais na emissora de Silvio Santos. Ele coordenou e gerenciou a equipe de correspondentes internacionais pelo mundo.
Renan foi o produtor responsável por uma cobertura exclusiva sobre o atentado à Boate Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos, quando o canal revelou em primeira mão a motivação do atirador. A reportagem teve repercussão internacional e ele ficou no canal da família Bravanel até agosto de 2018. Em 2015, Souza representou o Brasil no primeiro BRICS da Juventude, realizado em Kazan, na Rússia, evento voltado à cooperação entre jovens dos países membros do bloco. Em 2016, Renan foi o mais jovem da história a receber o prêmio Henrique Tomás Cresto, outorgado pelo Senado da Argentina, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social da América Latina. Em 2017, ele foi convidado pelo governo da Rússia para ser um dos mais de 20 mil jovens delegados para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No ano seguinte, participou como delegado na ONU, onde esteve presente nas discussões sobre os assuntos retirados da agenda oficial, e participou de negociações ao redigir a Resolução da Juventude, solicitando um esforço internacional para garantir o acesso a remédios nos países em desenvolvimento. Em janeiro de 2020, Souza passou a fazer parte do elenco da CNN Brasil, inicialmente como editor de textos. Com o passar do tempo, virou editor e analista internacional da emissora de Rubens Menin, sendo rosto frequente nas coberturas de última hora, como as eleições americanas e a explosão em Beirute. Em outubro do mesmo ano, Renan foi homenageado pela Organização das Nações Unidas, ONU, figurando entre as 100 personalidades negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos. Em 23 de fevereiro de 2020, o nome de Renan de Souza ficaria marcado na história do jornalismo brasileiro. Durante a cobertura do início da Guerra da Ucrânia, ao lado de Muriel Porfiro, o jornalista internacional permaneceu por mais de 7 horas ao vivo, mantendo a programação da CNN Brasil durante toda a madrugada daquele dia 24 de fevereiro de 2022. Sendo esse plantão considerado o mais marcante da década aos olhos dos telespectadores e especialistas em mídia. Em junho de 2022, Renan anunciou sua saída da CNN Brasil, alegando o desejo de buscar, entre aspas, novas experiências. O jornalista brasileiro deixou sua terra natal para trabalhar como conselheiro de mídia na agência de notícias dos Emirados Árabes no Oriente Médio, Awan. Porém, em 3 de setembro de 2024, o nome de Renan de Souza voltaria a circular na mídia especializada quando a CNN Brasil foi condenada a pagar R$50 mil por danos morais devido a um comentário racista feito por um supervisor do jornalista internacional quando ele era contratado do canal de Rubens Menin. Em julgamento de recurso movido pelo profissional contra a Novos Mídia, nome fantasia da CNN, a 13ª Turma da Justiça do Trabalho de São Paulo decidiu pela condenação por um placar de 2-1. Em audiência realizada em 28 de setembro de 2023, uma testemunha afirmou em depoimento ter ouvido de Renan que durante a cobertura da morte de George Floyd nos Estados Unidos, houve um desentendimento entre o jornalista internacional e o seu chefe Asdrubal Figueiró. Na época, o coordenador de Renan fez um comentário desrespeitoso sobre uma reportagem do caso, dizendo: "Isso é coisa de preto, você está defendendo preto." Logo após o fato, a testemunha disse que o profissional ficou abalado e chorou na sua frente durante o ocorrido. No fim de maio de 2020, o próprio Renan afirmou em juízo que Asdrubal passou a criticá-lo na ilha de edição ao dizer que o material jornalístico estava enviesado porque Souza era negro. O juiz Paulo José Ribeiro Mota concordou com a ideia de que, durante um debate sobre a morte de George Floyd, o foco da cobertura mudou. Em vez de discutir se o comentário era importante ou não, a discussão passou a ser sobre a cor de pele de George Floyd. Abre aspas, "Me parece que isso é um viés de racismo indiscutível", fecha aspas, disse o relator. A decisão favorável que condenou a companhia por dano moral foi conseguida pelo advogado Carlos Daniel Toni. O processo foi movido em março de 2023 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, acusando a empresa de racismo estrutural e assédio moral. Também sobre o caso, a testemunha afirmou que o gerente quis tirar da gravação o texto que dizia que a vítima era um homem negro de 46 anos.
Abre aspas, eu contra-argumentei dizendo que estávamos reportando um caso de racismo. A matéria já não dizia mais que o policial estava com o joelho no pescoço do George Floyd. E não poderíamos deixar de dizer que era um caso contra um homem negro, fecha aspas, relatou o jornalista em depoimento à justiça. Ele defendeu ainda que o coordenador respondeu que todo mundo já estava vendo que ele era negro. Após o incidente, Renan de Souza disse que passou a ser perseguido por Figueiró, que lhe teria atribuído metas inatingíveis e lhe negando folgas e feriados, enquanto concedia folgas a outros empregados agindo com distinção. O jornalista contratado para atuar como editor de texto na CNN Brasil em São Paulo alegou, na época do processo, que a emissora só começou a contratar jornalistas negros após a polêmica contratação de William Vac, demitido da TV Globo por racismo. Apesar disso, continuou a praticar discriminação, pagando salários menores a profissionais negros e os relegando funções menos importantes. Durante o primeiro julgamento, a juíza responsável pelo processo, Gília Costa Smalb, da 65ª Vara do Trabalho de São Paulo, declarou que ele não apresentou evidências suficientes para comprovar a existência de práticas discriminatórias na empresa, como, por exemplo, a diferença salarial entre funcionários negros e brancos, com as mesmas qualificações e funções. A magistrada entendeu que o reclamante não conseguiu comprovar a existência de um sistema de desigualdades baseado em preconceito racial na emissora, e que as situações relatadas por ele não foram suficientes para configurar racismo estrutural ou assédio moral. A sentença, em primeira instância, julgou procedente em partes os pedidos do jornalista, a exemplo do direito do pagamento em dobro dos descansos semanais remunerados trabalhados. Além disso, também acatou a integração das horas extras, férias, 13º salário e FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando o processo estava em primeira instância, à época, a emissora refutou a tese de racismo estrutural ao afirmar que não adota e nem permite práticas discriminatórias, e ainda destacou que seus programas contam com participação de profissionais com representatividade racial e de gênero em diversas funções. Em relação às diferenças de salário, afirmou que a discrepância entre Souza e outros jornalistas ocorre devido a fatores como experiência e qualificação, e não a raça. A CNN ainda ressaltou em processo a existência de um programa de diversidade chamado Plural, que abrange políticas de diversidade tanto internas quanto externas. A empresa disse também que o programa inclui palestras, discussões e atividades para a conscientização dos empregados, além de reportagens e programas veiculados. Asdrubal Figueiró disse que não foi suscitado ou ouvido no processo movido por Renan de Souza. Ele também afirmou não ter conhecimento das acusações feitas pelo jornalista e disse que nunca o distratou. Em 23 de setembro de 2024, Douglas Tavolaro, o criador do projeto CNN Brasil, anunciou a contratação de Renan de Souza como o mais recente reforço da Times Brasil. No canal de informações financeiras inspirado na CNBC, Renan compartilha a apresentação do programa vespertino Fast Money com Natália Aried, que vai ao ar das 13 às 16 horas de segunda a sexta-feira. Em 2022, uma pesquisa feita pela empresa Cegos, de treinamento e desenvolvimento, mostrou que 75% das empresas brasileiras apontam racismo como principal discriminação no ambiente de trabalho. Já uma pesquisa do Datafolha, publicada em novembro de 2024, mostrou que 59% dos brasileiros consideram que a maioria da população no país é racista. E no próximo e último episódio do nosso podcast, vamos aprofundar a invisibilização e exaustão de talentos que passaram pela CNN Brasil. Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil é um podcast com selo Cris News, de olho na informação, sendo roteirizado, apresentado e editado por Christopher Lefort. No dia 21 de outubro de 2025, eu publiquei um post de divulgação do podcast Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil no LinkedIn.
O post alcançou números consideráveis e no dia seguinte, eu, Christopher Lefort, produtor do projeto, fui procurado pela assessoria da CNN Brasil, a Loures Comunicação, por intermédio de Flávio Simonetti, para a empresa de comunicação de Rubens Menin ter um espaço de posicionamento oficial neste projeto, o qual eu estarei lendo neste exato momento. Abre aspas. São Paulo, 22 de outubro de 2025. A CNN Brasil repudia veementemente qualquer ato de racismo ou forma de discriminação. A emissora não adota nem admite práticas discriminatórias entre seus profissionais ou em suas instalações. O compromisso com a diversidade faz parte dos valores da CNN Brasil e se reflete em políticas internas e externas voltadas à promoção de um ambiente plural e inclusivo, com palestras, discussões e ações contínuas de conscientização junto às equipes. A empresa reitera que todas as negociações salariais são pautadas exclusivamente em critérios profissionais e que não tolera nem deixará de denunciar qualquer forma de discriminação. Esse posicionamento está em linha com o compromisso permanente da CNN Brasil com respeito à igualdade de oportunidades e à valorização da diversidade em todas as suas práticas. Fecha aspas.